Ministração da Palavra de Deus para a nossa edificação. Amém? Vou ler no livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 14 ao versículo 21. Tem como o tema: José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar a seu pai. Depois de haver sepultado a seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teu servo. E José lhe disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temas, eu vos sustentareis a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu vejo aqui dois pontos importantes. O primeiro ponto importante é arrependimento. Vai do versículo 14 ao versículo 17. O segundo ponto importante, perdão. Vai do versículo 18 ao versículo 21. Primeiramente, nós vamos aprender algo com o primeiro ponto, que é arrependimento, que vai do versículo 14 ao versículo 17. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura não nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Então, aqui nesse versículo 15, os irmãos de José estão demonstrando muito medo e preocupação pelo mal que fizeram com seus irmãos. Qual foi o mal que os irmãos de José fizeram para ele? Nós vamos saber lá em Gênesis 37, no versículo 23 ao 28. Gênesis 37, do versículo 23 ao 28, esse texto vai falar do mal que os irmãos de José fizeram com ele. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo
a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre José, porque José é nosso irmão, é nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nesse texto aqui, José era um jovem de 17 anos e passou por todo esse sofrimento que os seus irmãos lhe fizeram, certo? Por isso que eles, aqui em Gênesis 50, no versículo 15, eles estão preocupados e eles estão nervosos, certo? Porque o seu pai já faleceu e eles estão preocupados, pensando que José vai se vingar do mal que eles fizeram com José. Nesse texto aqui, José está com 30 anos de idade e ele é governador do Egito. Por isso que há essa preocupação na vida deles. E eles querem realmente pedir perdão de José por todo o mal que fizeram com ele. Vamos ler agora o versículo 16 e 17. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo-lhe: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões do servo do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Esse versículo 16 e 17 que eu li agora foi uma carta escrita pelos irmãos de José, e eles enviaram essa carta pelos soldados que eram bem próximos de José para eles ler para José, para que José saiba realmente do medo e da preocupação que os irmãos deles estão passando, certo? Então eles estão arrependidos do que fizeram e eles querem pedir perdão de José. Então assim não é diferente. Se nós fizermos mal para alguém e nós nos sentirmos mal, nós temos que chegar com a pessoa realmente e pedir perdão, certo? Para que nós tenhamos paz e tenhamos tranquilidade na nossa vida, certo? É se arrepender e procurar a pessoa e pedir o perdão, como os irmãos de José estão fazendo aqui, amém? Querem chegar com José e pedir perdão. Nós vamos ler agora do segundo ponto, que é perdão, do versículo 18 ao versículo 21. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele, de José, e disseram: eis-nos aqui por teu servo. Então aqui no versículo 18 está se cumprindo uma promessa na vida de José, certo? José, nesse texto aqui, do 14 a 21, ele é governador do Egito. Ele está com 30 anos de idade. E essa promessa, ela veio acontecer, ele esperou para acontecer 23 anos. E nós vamos ver realmente aonde realmente surgiu essa promessa dos irmãos dele se prostrarem diante dele. Nós vamos ver em Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 8, certo? Aqui, Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 8. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: ouve-me, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o arrodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós, tu deverás e terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam,
por seu sonho e por suas palavras. Então, José aqui era um jovem de 17 anos. José era muito usado por Deus, certo? E José sonhava. E nesse sonho aqui, certo? Deus fala com José através de sonho, dá visão para José. E esse sonho, essa visão, essa promessa, ela se realiza aqui no versículo 18, Gênesis capítulo 50, versículo 18, aonde os irmãos dele estão prostrados diante dele, como ele sonhou lá, certo? Em Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 8. Eles estão prostrados aqui, pedindo clemência, pedindo perdão de José, porque José agora é governador do Egito, está com 30 anos de idade, e essa promessa aconteceu na vida dele, esperou 23 anos. Ele esperou 23 anos para acontecer isso aqui, certo? Mas José vai falar com seus irmãos, certo? E José disse-lhe, não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração de seus irmãos. Então, os irmãos de José estão prostrados e José está falando para eles que eles não deviam temer, certo? Não deviam ficar preocupados. José, eu creio, eu imagino que ele mandou todos os irmãos dele se levantar, abraçou os irmãos dele, certo? Chorou junto com eles, porque José amava seus irmãos, amava seu pai, certo? Então ele tinha um amor muito grande pela família dele, certo? E o que aconteceu com ele foi algo providenciado de Deus, certo? Mas ele aqui está liberando perdão para os irmãos dele. O importante é isso, que ele está liberando perdão. Ele ainda diz o seguinte, que vai dar de alimentar os irmãos dele e os filhos dos irmãos dele. Certo? Você, que é um seguidor de Cristo, uma seguidora de Cristo, é um cristão, conhece a palavra de Deus, você também tem que liberar perdão, como José fez. José liberou perdão para os seus irmãos, abraçou, perdoou, vai tratar bem os seus irmãos, o filho dos irmãos dele. Assim você tem que fazer. Você também tem que liberar perdão. Você que é um seguidor, uma seguidora, é um cristão, conhece a palavra de Deus, perdoe aquelas pessoas que lhe maltratam, que lhe perseguem, certo? Se ele vir lhe pedir perdão, libere perdão para ele. Mesmo que você esteja na sua razão, mas você tem que liberar perdão. José estava na razão dele e ele liberou perdão para os irmãos dele. Você também que está vendo esse vídeo, que não é um cristão, não é uma cristã, não é uma seguidora de Cristo, você também tem que liberar perdão. Mesmo você na sua razão. Você tem que liberar perdão se a pessoa lhe procurar pedindo perdão por ter feito tanto mal para você, por ter querido a sua derrota, a sua queda. Ele lhe procurar para pedir perdão, perdoe. Porque se você não perdoar, em Mateus capítulo 6, no versículo 14 ao versículo 15, olha o que a palavra de Deus vai nos falar agora. Mateus capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, por isso que é importante nós liberarmos perdão, para que quando nós errarmos diante de Deus, Deus também vai nos perdoar. Amém? Quero falar com você
irmão, com você, irmã, que está na obra de Deus, trabalhando. Não deixe que nada lhe separe desse amor de Deus, em nome de Jesus. Quero falar com você, irmão, com você, irmã, que se desviou. Arrependa-se, volte, se reconcilie. Jesus te ama, Ele tem o melhor para você. Ele quer o seu bem. Quero falar com você que está vendo esse vídeo, que ainda não aceitou a Jesus. Entregue a sua vida na mão de Cristo. Seja uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo ficou novo. Amém? Inscreva-se no meu canal. IR. Ananias Barbosa. Dê um joinha lá, certo? Compartilhe. Tem muitos vídeos de estudo bíblico. Tem vídeos de ministração da palavra de Deus para a sua edificação. Coloque no seu status, coloque no seu Instagram. Vamos evangelizar esse mundo em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus pela ministração desta palavra para a nossa edificação em nome de Jesus. Amém.